Bom dia. Eu vim pregando esses meses, né? Em setembro a gente falou sobre o Setembro Amarelo, que era falando sobre saúde mental. Depois a gente falou no Outubro Rosa. E em novembro eu pulei. Não vim em novembro. Não foi minha culpa. Mas eu vou continuar, apesar de já não ser novembro, né? Falar sobre o Novembro Azul. Quem não sabe é para prevenção do câncer de próstata. Não cheguei na idade ainda. Não sei como é isso. Mas é uma coisa importante, né? Faltam uns 12 anos. Mas, e a ideia era o seguinte, né? Na última vez que eu vim, eu preguei sobre uma mulher, no Outubro Rosa, e agora eu quero pregar sobre um homem que possa nos inspirar, que a gente possa aprender com ele. E não só pregar sobre um homem, eu quero aproveitar que a gente está no mês de dezembro, que é esse mês no calendário cristão é o mês do Advento. O que é o mês do Advento? São os dias que antecedem o Natal. Nesses dias que antecedem o Natal, mais ou menos 4 domingos antes, algumas igrejas cristãs se preparam para o Natal. E eles começam a lembrar as pessoas do que acontece no Natal, né? A data que não foi a data que Jesus nasceu, mas é a data onde lembramos o nascimento de Jesus. Porque ninguém sabe o dia que Jesus nasceu, né? Não tem a certidão de nascimento com a data, o horário que ele nasceu. Nem o hospital, né? Mas o pessoal costuma lembrar em dezembro, no dia 25 de dezembro. E para comemorar, para lembrar do nascimento de Jesus, né, do Natal, eu vim contar a história de uma pessoa que tem muito a ver com o Natal. Daí eu perguntei lá em Okazaki quem era essa pessoa, uma mulher falou que era o Papai Noel. Ela quase acertou. Foi por pouco. Mas eu quero falar de José. E convido os irmãos a abrirem Mateus 1. Eu vou estar usando hoje, quem está no aplicativo, eu vou usar a NAA, né? Nova Almeida Atualizada. Que é das versões que novas é a que eu mais gosto. Nova Almeida Atualizada. E às vezes a gente não fala muito de José. Na Bíblia também não tem muita coisa escrita sobre José. Pouca coisa escrita sobre José. Mas eu fiquei pensando quando estava preparando essa mensagem, e a pergunta que eu me fiz é: será que Deus olharia para mim, para Luana, e confiaria para nós essa responsabilidade de criar o nosso Senhor Jesus Cristo? Porque quando Deus olhou para Maria e José, Ele confiou neles essa missão de criar o Senhor Jesus Cristo. E porque a gente não para pensar, mas não seria qualquer pessoa que Deus confiaria essa tarefa. Teria que ser pessoas que tivessem a possibilidade de dar uma boa educação para Jesus. E quando eu falo boa educação, não estou falando de dinheiro nem de instrução. Eu estou falando de caráter, né? Pessoas que poderiam mostrar o caminho de Deus para Jesus. A gente tem que lembrar que Jesus foi um bebê normal, né? Ele foi alfabetizado, aprendeu as coisas. E conforme ele crescia, eu acredito que as coisas eram reveladas para ele. Ele não chegou sabendo tudo. E foi essa pessoa que Deus confiou o seu filho Jesus, José. E eu quero mostrar com vocês hoje o que teria José de diferente. Vou ler os versículos 18 e 19 de Mateus 1, que diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. A primeira menção que é falada sobre José é que ele era um homem justo. E aí já mostra muito porque ele foi o escolhido para ser o pai de Jesus. E aqui a gente tem que entender o que seria ser justo. E eu fiquei pensando muito nisso. E uma leitura superficial ia pensar assim: ser justo nesse caso, às vezes quando você lê o texto fica meio sem sentido. Você ia falar assim: o cara resolveu abandonar a Maria, deixar ela sozinha. Tá certo que ele não era o pai da criança mesmo, mas isso significa ser justo? O que será que está acontecendo aqui? E o primeiro pensamento que a gente pensa sobre justiça é a justiça retributiva. Ou seja, se você faz uma coisa boa, você recebe uma coisa boa.
Se você faz uma coisa ruim, você teria que receber uma punição em troca. E a palavra justo é falado muito no Novo Testamento. Muito não, mas é lembrada no Novo Testamento. Deus fala que nós somos justos, né? Dessa ideia de Deus falar que a gente é justo, vem a palavra justificação. Qual que é a ideia da justificação? É que Deus nos declara justo por quê? Porque nós, pecadores, carecemos, né? A gente merece uma punição pelo nosso pecado. Todo mundo peca. E por causa do nosso pecado, a gente deveria receber uma punição. E o que a teologia fala, as pessoas falam? Que nós somos justificados por quê? Porque em vez de nós sermos punidos pelo nosso pecado, quem foi punido pelo nosso pecado foi Jesus Cristo. Ele morreu no nosso lugar. O homem mais justo sendo injustiçado por nós, morrendo no nosso lugar. Então, justificação seria o fato de Jesus ter morrido pelos nossos pecados e assim nós somos declarados justos. Outra ideia de justificação é que nós nos tornamos parte da família de Deus. Quando a gente pensa em Jacó, uma história interessante de Jacó, que quando ele chega perto do anjo do Senhor, que é próprio Deus, né? E ele fala assim, que Deus o tratou com amor leal, o tratou com fidelidade. Por quê? Porque ele falou assim, eu sou um enganador, eu sou um pecador e eu sei disso. Mas por causa da sua promessa, meu pai Abraão, o Senhor me tratou com fidelidade. E a sua justificação nesse sentido teria a ver com a fidelidade de Deus. Ele prometeu que por meio de Abraão, todos os povos da terra seriam abençoados. Então, a justificação seria a ideia de que nós somos aceitos como povo de Deus. Como eu preguei em Gálatas, os judeus queriam que todos se tornassem judeus, porque eles achavam que somente eles eram o povo de Deus. E Paulo vem dizer o seguinte, não tem a ver com etnia, tem a ver com fé, tem a ver com a promessa de Deus. Nós somos justificados porque nós pertencemos ao povo de Deus. E aí, às vezes, a gente pode pensar, então tá, qual que é a ideia correta de justificação? E a ideia, para mim, é que a gente não precisa escolher uma entre a outra. A gente pode aceitar as duas. Eu acho que uma tem muito a ver com Gálatas e a outra tem muito a ver com Romanos, com a carta de Romanos. Mas é claro que não acho que é isso que está falando aqui. Isso aqui, José nem sabia desses termos. Jesus ainda não tinha nem morrido, muito menos ressuscitado, nem nascido. A ideia de justo aqui significa que José conhecia a vontade de Deus. O que quer dizer isso? Ele era um judeu. E um judeu conhecia a Escritura. Ele conhecia a palavra de Deus. Por isso ele era justo. E a primeira coisa que a gente lembra quando alguém pensa em adultério é que essa mulher que era surpreendida em adultério deveria ser apedrejada conforme a lei. E a gente pensa assim, se José conhecia a lei, por que ele não exigiu que Maria fosse apedrejada, como estava escrito na lei? Mas a gente tem que lembrar que não existe só uma palavra falando sobre adultério na Bíblia. Em Deuteronômio 24, a gente vê sobre a ideia de carta de divórcio. Em Números 5, de 11 a 31, a gente não vai ler, muito comprido, mas muitos rabinos, ao ler aquela passagem de Número 5, entendiam que era possível um homem abandonar a sua esposa para não humilhá-la publicamente, da mesma forma que José estava fazendo aqui. Então, a gente vê que José era um homem justo por conhecer a vontade de Deus. Mas existe um outro aspecto da justiça que é muito importante de José. Porque ele tinha várias opções a tomar. Por que ele escolheu abandonar Maria? E o que isso teria a ver com justiça? A gente tem que pensar o que aconteceria se ele escolhesse a primeira opção. Naquela época, na Bíblia não tem nenhum relato de uma mulher apedrejada, para começar, né? E naquela época, isso provavelmente não aconteceria. Maria nunca seria apedrejada. Porque a gente vê justamente na história de Jesus, eles apelando a quem? A Pilatos, para que Pilatos apedrejasse Jesus. E a Bíblia mesmo diz que Jesus padeceu sob Pôncio Pilatos. O que isso quer dizer? Que foi Roma que matou Jesus. Os judeus não poderiam sair matando qualquer um. Quem tinha esse direito era Roma. E lógico, Maria não seria apedrejada. Mas ela seria exposta publicamente. Todo mundo ia saber o que ela fez. Ela seria
assim julgada pela sociedade. Todo mundo ia olhar ela de cima para baixo e tratar ela como um lixo. Isso que aconteceria. Quando a gente lê nos evangelhos falando de mulheres pecadoras, aquela mulher que chora aos pés de Jesus, e o fariseu pensa, se Jesus fosse o Messias, saberia que essa mulher era uma pecadora. Maria seria uma essas mulheres que seriam lembradas pro resto da vida como uma pecadora. Seria alguém excluída da sociedade, sendo jogada à própria sorte. E isso revela uma coisa do caráter de José, que é a sua justiça. Quero ler um texto que está escrito em Jeremias 22:3, que diz assim: Assim diz o Senhor, pratiquem o direito e a justiça, e livrem o oprimido das mãos do opressor. Não oprimam nem maltratem o estrangeiro, nem o órfão, nem a viúva. Não derramem sangue inocente neste lugar. Justiça é muito mais do que retribuir alguém por algo que essa pessoa nos fez. Justiça tem a ver com restauração. Justiça tem a ver com tornar as coisas retas. E além do esperado, tem a ver com defender os vulneráveis. Aqui nesse texto, fala que justiça é cuidar do viúvo, da viúva, do órfão, do pobre, do estrangeiro. Aquelas pessoas não tinham obrigação nenhuma de cuidar de pessoas que não tinham a ver com a sua família. Mas justiça é cuidar de pessoas que muitas vezes não tem nada a ver com a nossa história. É ir além do esperado. E José foi um homem justo porque ele agiu conforme mais do que o esperado. Ele estipulou as expectativas. A gente vê histórias na Bíblia como a de Ruth e fala que ela foi no campo de Boaz e Boaz fala para os servos dele: olha, quando aquela mulher vier, o trigo que cair no chão, quando você estiver colhendo, não peguem esse trigo, deixa ela pegar. E isso é justiça, porque Boaz não precisava de alimento nenhum para Ruth, mas justiça é fazer além do esperado e cuidar de quem precisa e de quem não tem forças para se cuidar sozinho. O ano do jubileu, que acontecia de 50 em 50 anos, a ideia era o seguinte: a gente pensa numa sociedade rural, e numa sociedade rural, às vezes eles estão dependendo do clima, né? Imagina o seguinte: alguém tem uma terra e vem o período de seca e ele não consegue produzir, toda a plantação dele se perde. O que ele faz para não passar fome? Ele vende a terra, vende os instrumentos dele, o dinheiro acaba, a comida acaba, não tendo mais o que vender, ele se venderia como escravo. Não tendo mais, acabando o dinheiro mais uma vez, ele venderia a sua mulher e os seus filhos como escravos. E a ideia do jubileu era o seguinte: em 50 anos, você vai pegar, você que comprou essas pessoas como escravos, e vai fazer o quê? Vai libertar essas pessoas. Isso é justiça. É fazer além do esperado. Você comprou eles, você é o dono deles. Mas justiça é não oprimir as pessoas. Quando essa pessoa fosse liberta, não só ela seria liberta, mas o campo dela seria restaurado. Porque Deus não queria que houvesse super ricos na terra, nem miseráveis. Pobres e ricos sempre existiriam. Mas não é o desejo de Deus que essa desigualdade fosse tão grande. Não era o desejo de Deus que os reis acumulassem cavalos, acumulassem mulheres. É muito interessante a história de Salomão. Ele não foi justo, porque ele não fez o que era além do esperado dele. Ele fez justamente o esperado dele. Ele acumulou riquezas. Ele fez o templo do Senhor, mas o palácio dele foi 2 vezes maior que o templo do Senhor. Justiça tem a ver a gente cuidar dos outros. E José era um homem justo porque, mesmo sem Maria merecer, ele teve compaixão e empatia por ela. E ele não deixou ela vulnerável na sociedade. Ao abandoná-la, ele dava uma segunda oportunidade para Maria, para que ela se casasse novamente e continuasse a vida dele. Ele ia sofrer o dano. Ele ia ser a pessoa errada que abandonou o casamento. Mas ele não queria que Maria passasse por aquilo. Quero ler os versículos 20 e 21, que diz assim: Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará a um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. 3 vezes aparece na história de Deus falando com José.
Essa vez, falando para ele aceitar Maria, depois na vez que ele fugiu para o Egito, depois quando ele volta do Egito. E outra característica de José é que ele obedecia a Deus, ele ouvia a voz de Deus, ele aceitava o ministério de Deus para a sua vida, ele tinha humildade em ouvir o que Deus tinha para ele. Quero convidar os irmãos para pular para Lucas. Quero ler Lucas 2. Lucas 2, vou ler os versículos 15 e 16. Foram depressa e encontraram Maria e José, e a criança deitada na manjedoura. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Aqui está a história do nascimento de Jesus, narrada por Lucas. E na história conta que José e Maria foram para a cidade natal de José, para um alistamento, recenseamento, né? E chegando nessa cidade natal de José, Belém, eles vão na hospedaria da cidade. É uma cidade pequena, provavelmente só tinha uma hospedaria, e lá não tinha lugar. Então José se hospeda com Maria num estábulo. E esse estábulo não é do jeito que a gente pensa hoje, né? Um celeiro no campo, bonitinho. Muito provavelmente era um cômodo anexado a alguma casa, que teria o gado daquela família, ou uma caverna, né? As pessoas sugerem que provavelmente seria uma caverna. Belém era próximo de Jerusalém, e as pessoas que iriam para Jerusalém tinham que deixar os animais que seriam sacrificados em algum lugar. E eles deixariam nessa caverna. E nesse lugar inóspito, né, estaria José e Maria, tendo uma criança. Uma boa característica que eu vejo em José é que ele era um bom companheiro. Ele estava com Maria nos momentos de dificuldade. Eu estava ouvindo um médico falar, que cuida com mulheres com câncer de mama, e ele falou que quando as mulheres começam a passar pelo tratamento, ou tem que passar pela cirurgia, 1 em cada 3 maridos abandona aquela mulher. Seja porque a mulher vai retirar a mama, seja porque a mulher vai ficar careca, e ele decide abandoná-la. No momento de dificuldade, que precisava ser um bom companheiro, esse homem abandona. E José não era esse homem. Era um homem que era companheiro, que estava junto com Maria. O versículo 41 diz assim: Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Aqui a gente tem a história de a família de Jesus indo para Jerusalém comemorar a Páscoa. E na volta, eles percebem que Jesus não estava junto com eles. E eles ficam desesperados procurando Jesus, procurando Jesus. Eles voltam e encontram Jesus no templo, conversando com os mestres da lei, perguntando, respondendo perguntas. E no versículo 48 diz assim: Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. José é lembrado como pai de Jesus. E às vezes a gente é tentado a pensar que pai só tem a ver com sangue, com DNA. Só tem a ver com sustento. Mas é muito mais do que isso. Eu estava conversando com um amigo meu, e ele contando a história de... Ele casou com uma mulher viúva, né? E ele criava o filho dessa mulher, mas ele fala que não era a mesma coisa que criar o próprio filho dele. E José era lembrado como pai, porque ele fez além do esperado também com relação a Jesus. Ele resolveu acolher e escolher Jesus como seu filho. Esse era José, um homem justo. E eu quero, caminhando para o final, fazer uma pergunta. O que fez de José esse homem tão diferente? A gente está diante da palavra de Deus, às vezes a gente lê essa palavra todo dia, a Bíblia. E essa Bíblia tem esse nome porque vem da palavra biblioteca, né? Que é um conjunto de livros. São 66 livros, dos mais diversos autores, num período de tempo muito longo. E o que você tem feito com a palavra de Deus? Você tem usado ela para apedrejar pessoas? Ou seu instrumento de compaixão e empatia para com pessoas?
A gente tem que pensar que uma má utilização da Bíblia mata pessoas, traz sofrimento. Eu gosto de pensar na história da Guerra Civil Americana, um país fundado por protestantes. Todos os colonos quase eram protestantes, ou seja, eram evangélicos. E depois da independência eles resolvem entrar em guerra, o norte contra o sul. E essa guerra basicamente foi pelo direito ou não de ter escravos. Os protestantes do norte, com a Bíblia debaixo dos braços, falavam que a palavra de Deus não permitia escravizar outras pessoas. Os do sul, com a Bíblia debaixo do braço, falavam que eles eram superiores aos pretos e por isso eles tinham direito dado por Deus de escravizar aqueles homens, simplesmente pelo fato que eles eram pretos. O que a gente tem feito com a Bíblia? Sendo instrumento de libertação ou escravizando pessoas? E a gente tem que lembrar por que existem leis. Por que Deus deixou as leis? A gente lê que pecado é a transgressão da lei. E logo a gente é levado a pensar que Deus deu as leis simplesmente para que a gente não pecasse. Mas por que Deus não quer que a gente peque? E a resposta é que Deus não quer que a gente peque. Deus nos deu as leis porque Ele nos ama e quer nosso bem. Deus criou Adão e Eva, a humanidade, porque Ele desejou criar a humanidade. Ele não tinha motivo nenhum para fazer isso, mas Ele desejou criar. Porque Ele resolveu nos amar. Às vezes a gente não para pensar nisso. Por que existem as leis? É porque Deus nos ama. José foi diferente porque ele amou Maria. Ele amava a Deus, então ouvia a Deus. E ele amou Jesus. A gente vê a história dos fariseus e Jesus. E os discípulos de Jesus no sábado estavam colhendo alimentos. E os fariseus chegam para Jesus e perguntam: Jesus, por que os teus discípulos trabalham no sábado? E em Marcos 2, 27, Jesus fala assim: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Às vezes a gente esquece porque existem as leis. As leis foram feitas por causa do homem, o sábado foi feito por causa do homem, para proteger o homem. Eles faziam a lógica inversa, eles se preocupavam mais com as leis do que com as pessoas, para quem as leis foram dadas para proteger. A gente pensa na história do bom samaritano, que um homem foi a caminho de Jerusalém, assaltado e dado como morto, né? Apanhou tanto que estava deitado na estrada, as pessoas pensavam que ele estava morto. E passa lá um levita, depois passa um sacerdote, e eles não ajudam aquele homem. E o motivo que eles não ajudam aquele homem é por causa das leis. Eles não queriam tocar em alguém que poderia estar morto. Porque se eles tocassem em alguém que poderia estar morto, eles estariam impuros e não estariam cumprindo a lei e não poderiam adorar a Deus no templo. Mas o bom samaritano, diferente desses religiosos, entende que Deus deu a lei por causa de nós. E Ele vai cuidar daquele homem. E Ele assim cumpre a lei. A lei é muito mais do que uma regra. É um caminho de sabedoria, é instrução para como vivemos a nossa vida. Os fariseus ficavam revoltados com Jesus porque Ele curava no sábado. Ele fala assim: olha só, Ele está fazendo os cegos olhar, está curando coxo, mas ele estava preocupado com o quê? Com o que Jesus estava fazendo no sábado. Ele não podia fazer aquilo no sábado. Eles não se preocupavam com as pessoas. Eles esqueciam por que a lei existia, que é por causa das pessoas. Em 1 Coríntios 13, fala o quê? Que ainda que eu tivesse todos os dons, ainda que eu tivesse todo o conhecimento, ainda que eu pregasse como ninguém, se eu não tiver amor, não vale de nada. Toda a lei, toda a palavra de Deus tem que ser regulada pelo amor. Muitas vezes a gente ouve algumas coisas e se pergunta por quê, né? Eu estava ouvindo uma mensagem de uma igreja reformada, né? E nessa mensagem, o líder dessa igreja falava que mesmo que uma mulher apanhasse do seu marido, ela deveria continuar com aquele seu marido, mesmo apanhando, porque quando ela estivesse apanhando aquele marido, mesmo diante de toda aquela dificuldade, ela estaria sendo uma missionária naquela casa. Ela estaria cuidando daquele homem para que ele pudesse se converter. E às vezes a gente esquece que Deus quer que a lei nos proteja, não que ela sirva de opressão para nós.
Às vezes a pessoa pega passagens e faz o que quer com aquelas passagens. Líderes religiosos falam assim, não toca no ungido do Senhor. Eu sou uma autoridade espiritual sobre vocês. Deturpam a Bíblia. Para o quê? Para oprimir pessoas. Para fazer o que quiser com as pessoas, para abusar de pessoas. Homens pegam a Bíblia para abusar de suas mulheres e falam assim, lembra que está escrito em João, em Efésios 5:22, sujeitem a seus maridos. E fala assim para a mulher, você tem que me obedecer. Não importa o que eu pedir. Essa é a vontade de Deus. Mas Deus não deu direito de ninguém abusar da outra pessoa. Fisicamente, sexualmente, espiritualmente, mentalmente, financeiramente, de forma nenhuma. Porque eles ficam com uma pinça, escolhendo qual passagem vai ser mais útil para a sua vida. Esquece de passagens do versículo anterior que diz o quê? Submetam-se uns aos outros. Esquecem de Gênesis que fala que homem e mulher são humanidade, são criação de Deus, são iguais. Inclusive, essa ideia de domínio aparece só em Gênesis 3 e é consequência do pecado. Que fala o quê? Que o desejo da mulher seria contra o seu marido, mas ele a dominará. A gente está vivendo o quê? Sobre o poder de pecado ou sobre o poder de Cristo? Ou sobre o poder do amor? A gente está dominando pessoas ou cuidando delas como se elas fossem iguais? A lei, a palavra de Deus é regulada pelo amor. A lógica dos discípulos era uma lógica de meritocracia. Eles viam, como está em João 9, né? Eles viam um homem cego de nascença e perguntavam para Jesus, quem que pecou? Foi esse homem? Porque eles acreditavam que alguém podia pecar dentro do ventre da sua mãe, antes de nascer? Ou foi seus pais? E Jesus fala assim, não é essa a lógica. E depois vem um homem rico e fala assim, mestre, como é que eu posso ter a vida eterna? E Jesus fala, vende tudo que você tem. E esse homem rico vai triste pelo caminho. E os discípulos chegam para Jesus e falam assim, se ele não pode ser salvo, quem pode? Porque na lógica deles, quem era rico era a pessoa abençoada por Deus. Eles ficam perplexos com as parábolas do rico e Lázaro. Porque fala o quê? Que o rico estava onde? No Hades, no mundo dos mortos. E o pobre, aquele mendigo, cheio de chagas na pele, tinha lepra, estava no seio de Abraão, estava no paraíso. E eles falam, isso não faz sentido. Se alguém tinha que estar no paraíso, era o rico. E se alguém tinha que estar no mundo dos mortos, era Lázaro. Inclusive, Lázaro significa que o Senhor ajuda. E o Senhor ajuda. E a lógica do reino é diferente. O que nos faz justo não é nosso estado social, não é a nossa cor, não é a nossa educação, a nossa instrução. O que nos faz justo é Jesus Cristo. O homem mais justo que já existiu, que sofreu injustamente por nós. Na fé nele, nós somos declarados justos. Por causa do amor de Deus, que nós somos justos, porque Deus enviou seu Filho porque ele nos amou. Nós temos o amor de Deus, somos declarados seus filhos. E você pode estar pensando que isso é um privilégio, e realmente é. Mas esse privilégio tem que nos levar à responsabilidade. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade. O que eu faço com tudo isso? Em 1 João 4,20 diz assim, se alguém disser, amo a Deus, mas odiar a seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Quando a gente entende a mensagem do Evangelho, a gente entende que é uma mensagem sobre amor. E a nossa responsabilidade nos leva a amar outras pessoas. Gente que a gente não quer perto. A gente pensa no mendigo Lázaro. Quem quer ficar perto de um mendigo? Ninguém quer ficar perto de um mendigo. Fedido. Falando coisa que você nem entende. Mas a gente é levado a amar. Essa é a nossa responsabilidade. Já falei algumas vezes dessa história, vou falar de novo, da história de Pedro. Depois que Jesus ressuscita e está com ele. E Jesus pergunta para Pedro, Pedro, você me ama? Daí Pedro fala, eu te amo. E Jesus fala, apacenta as minhas ovelhas. Você ama a Deus? Então, você tem uma obrigação de cuidar das ovelhas. Quem ama, cuida. Quem ama, protege. Quem ama,
tem responsabilidade. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por tua mensagem, Deus. Obrigado por José, um homem justo, Deus, que fez além do esperado, cuidou de Maria, cuidou de Jesus. Ele não precisava fazer essas coisas, mas ele decidiu porque ele era justo. E ele se preocupava com quem não tinha condições de se cuidar sozinho, Deus. Que nós possamos ser sal e luz nessa terra, Deus. E que nós possamos amar e cuidar dos outros. E assumir a responsabilidade que o Senhor tem nos dado. Que a gente possa cuidar da nossa família, cuidar das pessoas na nossa fábrica, ó Deus. Que a gente não seja aquela pessoa que traz um ambiente ruim onde a gente está, ó Deus. Mas que a gente cuide das pessoas e faça a diferença. É por isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém.